Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Você está no curso de licenciatura em Pedagogia do campus Porto Velho, Zona Norte. E eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos no Ai Que Tudo, Jornada de Legislação Educacional, na trilha LDB. E nesse episódio a gente vai continuar sobre os recursos financeiros. Agora, parte 2, só sobre o Fundeb. Ficou curioso? Então vem comigo. Bom, nesse episódio nós vamos tratar do Fundeb especificamente. Então, assim, de onde veio? Para onde vai? Como se alimenta? Ai, tá parecendo até Globo Repórter, né? Uma alusão bem legal. Mas a gente vai saber fazer essas perguntas mesmo. Isso é muito importante para você conhecer a principal fonte de financiamento da educação, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E para a gente tirar dúvidas, perguntar, questionar e saber mais, vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido jeans, tenho 41 anos, meus cabelos são pretos, ao fundo está uma plotagem dos estúdios aqui do campus Porto Velho, Zona Norte, nos tons branco com conectores cinza, e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Nesse episódio, Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Como que ele se orquestra, quem administra, quem gerencia, da onde que vem, para onde que vai, o que pode, o que não pode. Nós já vimos aí algumas ideias gerais sobre o financiamento da educação, especialmente tratando do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas nesse episódio vamos conhecer aí com mais detalhes o Fundeb. Então, tá curioso, tá? Vem aqui comigo na nossa tela interativa para a gente saber mais. Bom, os recursos financeiros, eles começam lá no título 7 dos recursos financeiros. E lá no artigo 68 da LDB está previsto o seguinte: serão recursos públicos destinados à educação os originários de quê? Os originários da receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As receitas de transferências constitucionais e outras transferências, e a receita do salário à educação e de outras contribuições sociais, além da receita de incentivos fiscais e outros recursos que podem estar previstos em lei. Para você saber exatamente o que está previsto, acessa aí a Lei 9394 de 96, que é a LDB, lá no site do Planalto. Então, olha só, o artigo 68 vai dizer quais são as origens do recurso financeiro. Então, há um título, um capítulo específico para recursos financeiros na LDB. Vocês já viram nos nossos outros episódios, se você não sabe aí, Recursos Financeiros, parte 1, como se constituem essas receitas, principalmente, por exemplo, de impostos como o IPTU, o Imposto de Renda, o ICMS. Esses recursos advindos dessas arrecadações é que vão constituir a fonte orçamentária para a educação. E tem mais, olha aqui, para olhar mesmo, né? A gente vai lá para onde? Para o Fundeb. Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb, a gente vai acessar aqui o site, né, do Fundeb, do governo federal. E aqui, ó, o material está disponível aí no nosso ambiente virtual, então você pode fazer esse mesmo procedimento que eu fiz aqui na nossa apresentação interativa, clicar em Fundeb e ele vai te direcionar aqui para a página do governo federal. Na página do governo federal, você vai ter todas as informações a respeito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quais são as ações, quais são os programas, não precisa logar, tá bom? Então, aqui vai estar as orientações, as divisões,
informações gerais sobre o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, se você quiser saber mais, acesse o site www.gov.br/FNDE. Claro, né, que aqui eu só estou dando spoiler, não é verdade? Não vou aí contar tudo, porque a curiosidade é elemento essencial para que você possa pesquisar e saber mais. Bom, e aí a gente já tratou nos nossos episódios anteriores sobre o artigo 70. Então, vou só recapitular aqui que o artigo 70, ele vai dizer que considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos. Lembrando aqui que é aquele que a gente deu o joinha e aquele que a gente deu, né, o negativo. Então, onde que eu posso e onde que eu não posso gastar os recursos do Fundeb. Eu posso gastar aí, por exemplo, só para recapitular, com a remuneração e aperfeiçoamento de pessoal, com aquisição, manutenção e construção e conservação de instalações. Mas se você quiser saber especificamente onde que você dá o joinha para os recursos do Fundeb e onde eles podem ser aplicados e onde você não pode gastar, você acessa lá o nosso episódio. Existem elementos específicos em que há proibição legal de repasse do recurso do Fundeb para essa destinação, tá bom? Então, só para te deixar aí curioso, e você assistiu outro episódio, claro, não podem ser destinados pelo Fundeb os recursos do Fundeb para a assistência odontológica, por exemplo. Ou não pode ser destinados para os programas de alimentação, porque há um programa específico e uma destinação específica dos recursos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a merenda. Agora, mais informação. Onde que você vai saber mais informações? Aqui a gente já viu mais informações? Como que é que eu vou gastar o recurso por aluno? Sim, o recurso por aluno. Olha só. O valor por aluno, vamos aqui, o valor por aluno, como é que ele vai ser gasto? Para a gente saber como que o valor por aluno é calculado, esse valor por aluno, ele é o elemento base de cálculo para os recursos do Fundeb. Então, o que é o Fundeb? Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, um total de 27 fundos, composto por recursos provenientes dos impostos, como a gente já falou, e ele está previsto lá no artigo 212 da Constituição Federal. O que mais? Quais são as fontes do Fundeb? Bom, as fontes do Fundeb, elas são advindas das receitas dos impostos, como a gente já comentou, né? O ICMS, o IPTU e outros recursos que são advindos de impostos. De onde vem? Bom, ele é instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública, por meio da Emenda Constitucional 108 de 2020 e encontra-se regulamentado por onde? Pela Lei 14.113 de 2020. Então, olha só, em 2020 houve uma alteração, né, do Fundeb, ele passou a ser um recurso permanente, porque ele não tinha essa permanência garantida na legislação, e a partir de 2020 ele se tornou, com a emenda constitucional, aliás, ele se tornou instrumento permanente de financiamento da educação. O que essa mudança traz para a educação? Essa mudança, quando incluída pela emenda constitucional, lembrando que emendas constitucionais, elas requerem um procedimento especial, votação nas duas casas legislativas, maioria, todo um procedimento especial para haver a alteração na Constituição. E essa alteração foi feita na Constituição com esse propósito, com o propósito de garantir o financiamento permanente da educação, por meio do Fundeb. E aí, essa alteração garante o quê? Essa alteração garante que esse financiamento será permanente e que acontecerá menos ingerências na arrecadação e na destinação dos recursos para a educação. Então, essa foi uma mudança fundamental acontecida agora, então bem posterior à LDB, mas que garante o que estava previsto na LDB. Outra coisa sobre o Fundeb. Para que é o Fundeb?
Bom, o Fundeb, ele é um recurso gerado e ele é redistribuído para aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração. Ai, que tudo, né, gente? Chega a dar um coração pro Fundeb. O Fundeb, ele garante a remuneração dos professores. Anterior ao Fundeb, acontecia que cada estado e cada município, ele definia o salário dos professores, e essa definição do salário dos professores era muito aleatória. Então, cada município, cada estado definia aí de acordo com, né, seus elementos de despesa, se podia ou se não podia pagar os professores, recebiam muitos atrasos, o professor demorava muito a receber, acumulavam-se esses atrasos, então, às vezes, o professor ficava quase um ano sem receber. E aí, com o Fundeb, há essa mudança de paradigma, ou seja, o Fundeb garante a remuneração dos profissionais da educação. Inclusive, ele vai definir o piso salarial, que não vai ser, né, não é possível pagar menos do que o definido pelo Fundeb. E com o Fundeb, a transferência é imediata, portanto, há uma mitigação do atraso no repasse da remuneração aos profissionais da educação. Tem mais perguntinha? Sim, mais perguntas. Quais são os percentuais que a gente pode ter aí do Fundeb? Os percentuais do Fundeb, eles estão previstos pela União, então, percentual de 23%, lembrando que na alteração prevista em 2020, há uma progressão desses valores, tá? Quais são a progressão desses valores? Esses valores, eles serão progressivamente aumentados, chegando aí a 26% aproximadamente, lá para 2026, Então, há uma intenção de que o valor seja aumentado progressivamente até a atualização da legislação, tá? Então, é importante acompanhar se essa progressão do aumento vai ser efetivamente aplicada ou se não. Fica de olho. Bom, como que você pode acessar os recursos do Fundeb? Os recursos, eles podem ser acessados de forma automática, sem autorização de convênio. O que quer dizer sem autorização de convênio? Sem autorização de convênio vai dizer que você não precisa de procedimentos extras para acessar os recursos do Fundeb. É uma conta institucional criada e a transferência é feita imediata para essa conta. Então, não tem o ordenador de despesa, que é o secretário municipal de educação, o secretário estadual de educação, ele acessa diretamente essa conta. Então, ele não precisa de nenhum outro gerente de convênio para acessar a conta e os recursos que estão disponíveis lá. Isso facilita a distribuição e o pagamento, por exemplo, dos professores e a distribuição dos recursos e a destinação desses recursos. Como que faz? Bom, na distribuição dos recursos será observado o número de matrículas nas escolas públicas e conveniadas apuradas no último censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP-MEC. Então, a distribuição vai estar com base na quantidade de matrículas e no que o censo do INEP apontou. A gente tem outras questões aqui, né? Vamos ver aqui. Como que a gente calcula isso aí? Sim, o valor anual por aluno. Como que o Fundeb é calculado, né? Como que o valor é calculado para ver o montante a ser direcionado para cada estado? Então, há esse conceito contábil, que é o VAF, que é o valor anual por aluno final, e ele é um valor de referência. Ele é estabelecido anualmente, a gente já falou sobre isso, pelo governo federal, apurado a partir de estudos contábeis e que representa o custo da manutenção de um aluno no segmento. Então, o valor referência, que é o VAF, é igual a F dividido por NP, onde F é o quê? É a arrecadação do Estado e dos municípios para a cesta do Fundeb. E NP é o número de matrículas ponderadas. Então, para você conhecer como que se estabelece esse cálculo,
você pode acessar lá esse material. Esse material foi produzido pela Coordenação de Normatização e Apoio Técnico do Fundeb e do Salário Educação lá do FNDE. Nesse link você vai poder acessar e verificar nos pormenores como é calculado o valor por aluno. Bom, e se você ainda tem dúvidas, o que você faz? Você acessa a nossa biblioteca virtual. Lá em Políticas Públicas da Educação, a referência que a gente dá desse livro está disponível no nosso ambiente virtual. A Caroline Lima, ela vai tratar especificamente sobre como os recursos do Fundeb podem atuar no desenvolvimento das políticas públicas. E esse vídeo do Conviva Educação é um vídeo explicativo sobre a estrutura e a constituição do Fundeb, que vale a pena muito assistir, tá bom? Também aqui uma sugestão para você aprofundar aí os seus conhecimentos meteorológicos. Bom, e lá na página do FNDE, a página do FNDE é aqui, né? O FNDE é o painel de investimentos na educação básica, porque a gente não tem só o Fundeb. Você vai ter como que está o repasse por programa, o repasse por ente, o saldo por programa, então tem todos os programas que são financiados e o saldo por ente. Para você fazer esse acompanhamento, então a gente acessou aqui o site da FNDE, ó, e aí você tem aqui todos os elementos que você pode, por exemplo, ver o repasse por programa. Então, como que se dá o repasse em cada ente? Você pode aqui consultar, por exemplo, ó, qual foi o período que você quer selecionar. Então, janeiro de 2001, ele vai trabalhar, aí você pode aplicar os filtros, você pode vir aqui aplicar a região, a gente vai escolher a região norte, por exemplo, aí a gente vai escolher aqui o estado de Rondônia, lógico que você pode pesquisar os que você quiser. Vamos procurar aqui Porto Velho, e aqui a gente está aplicando, né, a pesquisa só para a gente saber. Então, olha só, com relação a esses filtros, a gente tem o montante, o total do repasse, quanto que foi destinado para o PDDE, que é o Programa de Desenvolvimento da Educação, quanto que foi repassado para o Salário Educação, quanto que foi para transporte escolar, quanto que foi passado pelo Fundeb, e aí o gráfico da distribuição dos pagamentos mensais feito pelos programas, né? Aqui você pode escolher os programas, por exemplo. Então aqui eu posso escolher o Fundeb, o Salário Educação, ou alimentação. Já que a gente está falando do Fundeb, vamos aplicar aqui para a gente ver como é que fica a distribuição. Então, olha só, com relação ao Fundeb, a gente tem o gráfico aqui do FNDE e os valores que foram repassados, né? 110 milhões, 115 milhões e por aí vai. E você pode acompanhar ao longo da trajetória histórica quais foram os valores que foram repassados. Então, não é fantástico isso, ai? Então, você que é um fiscalizador, você que é professor, é muito importante que você conheça essas formas, inclusive para você acompanhar e ajudar a gerir a instituição de ensino e o próprio sistema educacional. E fiscalizar e garantir que esses recursos, que são seus, porque vêm de nós, vêm de cada um de nós por meio da arrecadação dos impostos, fazer que essa execução seja mais adequada, a mais próxima de atender às necessidades da realidade de cada região. Então, para você saber mais, acesse aí esses indicativos, essas sugestões de páginas e de livros para que você saiba tudo sobre o Fundeb. Se você, então, acessar e quiser saber mais, acompanhe os nossos episódios, acompanhe os nossos vídeos, acesse o material que está disponível no AVA e sempre pesquise, porque o que eu trago aqui são generalizações. Para você saber o que é de verdade, você tem que ler e buscar as suas fontes. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.